Meu nome é Carlos Augusto Brandão de Carvalho, eu sou professor da área de pastagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e quero agradecer a participação de todos aqui no ciclo de palestras online sobre planejamento e manejo de pastagens, que foi elaborado sob a organização do Núcleo de Estudos em Forjicultura e Pastagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o tema de hoje, da continuidade do nosso ciclo, depois das duas primeiras palestras que trataram do planejamento do uso de pastagens, proferido pelo professor André, seguido pelo combate a plantas daninhas em ambientes de pastagens, controle de plantas daninhas em ambiente de pastagens. Essa palestra é uma palestra sequencial dessas outras duas, que trata sobre o uso do diferimento para os animais e na recuperação de pastagens. Esse é um tema bastante interessante que desperta bastante interesse por parte das pessoas que são ligadas à área de pastagem, sobretudo pela sua facilidade de uso nos ambientes de pastagem e também pelo bom benefício-custo que essa tecnologia traz para a utilização. Sobre o objetivo das palestras de hoje, nós vamos começar abordando o conceito, a caracterização e os benefícios do diferimento em pastagens, seguido pelas etapas do diferimento em ambientes de pastagens, passando pela escolha da planta forrageira, o período de diferimento, adubação, cálculo da área necessária e suplementação proteica energética nessas áreas de diferimento, e seguidos pelos resultados no desempenho animal e na recuperação de pastagens, e pelos benefícios para os sistemas de produção animal, terminando então com as considerações finais. Iniciando com a parte da panorâmica de pastagem do Brasil, o que podemos observar na atualidade é que dados oriundos da organização de 8 órgãos para o levantamento de área de pastagem no Brasil, trazem já no ano de 2019, através da divulgação no Rally da Pecuária, em 2019, por esse autor Nogueira, que a área de pastagem do Brasil atualmente está em torno de 162,5 milhões de hectares. Isso agregando informações e dados que vêm do IBGE, do INPE, também do MEP Biomas, Atenagro, Agroconsult, Agrosatélite, tá? Uma série de órgãos que estão gerando um compilado de dados para poder chegar nessa estimativa. Desses 162,5 milhões de hectares, se a gente focar na antiga classificação do IBGE por área de pastagens cultivadas, nós vamos ver que aproximadamente 74% dessas áreas de pastagens, ou seja, em torno de seus 120 milhões de hectares, são classificados como pastagens cultivadas, e os outros 26%, ou 42 milhões de hectares, como pastagens nativas, desse total reportado. Só que em torno disso, a gente já sabe disso já há algum tempo, 50%, 70% dessas áreas de pastagem estão em algum estágio de degradação no Brasil. Infelizmente, esse é um retrato da nossa realidade. E quando a gente vai também ver não só a área, mas o que tem acontecido com as áreas de pastagem no Brasil durante os últimos anos, a gente verifica, sobretudo nos últimos 10 anos de análise, a partir dos anos de 2010 para 2019, nós vamos ver que as áreas de pastagem sofreram uma redução drástica de aproximadamente 10,2%, nesse último período, avaliado como uma taxa anual de 1,13%. Então, nós vamos observar que houve realmente uma redução drástica das áreas de pastagem, que também ajudou a promover um aumento na produtividade nesse mesmo período, que foi um aumento de 28,6%, quase 30%. Então, quase 3 vezes, a mais foi o aumento em relação à redução dessa área de pastagem que aconteceu nesse mesmo período. É lógico que uma coisa influencia diretamente na outra, uma vez que se a gente mantiver o mesmo número de animais no rebanho
e reduzir a área disponível para esses animais, nós vamos estar mexendo na produtividade em termos de arroba por hectare, né? Mas não só isso, se a gente vê a série histórica desde os anos anteriores, né, nós vamos ver que durante esses anos foi incorporado também tecnologia, né, disponível para usar nas áreas de pastagens, que ajudou a culminar com esse resultado final desse aumento de produtividade verificado nesses últimos 9 anos analisados por nós aqui também. Mas não só esse aspecto interessante, mas a distribuição das áreas de pastagem no país, né? Então, pastagens integradas com outras culturas, né, a integração de culturas com pecuária, nós temos que em torno de 1,2% desses 162 milhões, com grãos em integração com pecuária 6% das áreas de pastagem, pastagem em estágio de avançado de degradação são só 2,3% do total, pastagens exclusivas precisando de recuperação, nós temos quantificado em torno de 6%, e pastagens, né, em estágio exclusivo de bom estado, pastagens exclusivas em bom estado, em torno de 84%. Se a gente somar essas duas áreas de pastagem em estágio de degradação, nós vamos ver que essa soma dá em torno de 8,3%, e o que contrasta muito com os dados do Dias Filho, né, que traz para a gente que essas áreas são em torno de 50% a 70% de áreas de pastagem do país que estão em algum estágio de degradação. Eu acho que isso vai por metodologia de análise, uma vez que o Dias Filho leva em consideração pastagem em degradação, são aquelas que vão desde a perda de produtividade, da fase de perda de produtividade, até a ocorrência de processos erosivos nas áreas de pastagem, né? Então, diante disso, a gente verifica que realmente há um contraste muito grande, né? Sendo que, no caso do IBGE e esse levantamento por satélite, não devem considerar essas áreas de pastagem que estão em início de processo de degradação e somente a ocorrência de áreas descobertas com processos erosivos e de massa de forragem muito baixa para ser considerada como pastagem, que são pastagens degradadas. Eu acredito que seja essa a razão dessa diferença tão grande em termos de consideração de áreas de pastagem degradada entre o que tem na literatura reportado já como consistente ao longo dos anos e o que está sendo descrito hoje com o levantamento desses órgãos, né? Mas, na verdade, eu acredito mais pelo lado do Dias Filho, porque essas imagens de pastagens degradadas, né, tanto em áreas de morro como em área de baixada, né, no Brasil, são muito comuns e refletem realmente a nossa realidade. Então, eu acredito que pastagens como esta apresentada nessa foto no canto inferior direito, nós vamos ter que podem não ser nem apresentadas como pastagem degradada, segundo a metodologia apresentada e exposta lá durante esse rally da pecuária, né? Aliado a isso, né, nós temos também a questão da sazonalidade da produção forrageira, que é uma característica, né, inerente ao sistema de produção, baseado no uso de pastagens, que se caracteriza pelo excesso da produção de forragem durante o período das águas e o déficit de produção de forragem durante o período seco do ano, né? Isso é uma constante, né? Esse período das águas caracterizadas a partir de meados de outubro até final de março, e o período das secas iniciando lá para o início de abril até o final de setembro, início de outubro, é uma constante todos os anos. E essa variação nessa produção de forragem causa esse imbalanço, né, no sistema de produção, uma vez que a demanda dos animais é praticamente constante quando a gente está com um rebanho estabilizado na propriedade, né? E essa variação dessa produção de forragem ao longo do ano é algo que traz muito problema para o sistema de produção em pastagens para poder equilibrar essa questão de oferta e demanda nesses ambientes, né? Isso requer, então, um planejamento mais adequado da alimentação dos rebanhos, principalmente no período seco do ano, né?
E então, essa questão da sazonalidade, ela pode ser feita através do planejamento, pode ser resolvida de duas formas básicas. Ou há uma redução da taxa de lotação através de venda dos animais e ajuste dessa lotação nos ambientes, ou há uma oferta de forragem reservada no próprio pasto, ou cultivada, ou forragem conservada para suprir esse déficit durante o período seco do ano. Essas estratégias de alimentação ou suplementação no período seco, com alimentos volumosos, podem ser aliados também aos concentrados, passam por estratégias das mais simples para as mais complexas, iniciando pelo diferimento de pastagens, com o uso de sal proteinado ou suplementação proteica energética durante esse período. O uso de cana-de-açúcar picada in natura mais ureia é outra opção. Forragem conservada na forma de silagem ou de feno também é muito tradicional, é outra opção para resolver esse problema, ou até mesmo fornecimento de forragem, de forrageiras de inverno para pastejo nesse período. As mais representativas podem estar sendo falado como aveia, azevém, milheto durante essa época. Certo? Conceituando agora o diferimento de pastagem, um dos conceitos mais completos que eu gosto de abordar, trazer à tona, é esse do Manuel Rosalino dos Santos, ex-orientado do professor Dilermano de Viçosa, e define o diferimento como estratégia de manejo que consiste em reservar do pastejo determinadas áreas dos pastos da propriedade para permitir acúmulo de forragem que será pastejada durante o período seco, minimizando os efeitos da sazonalidade de produção de forragem. É bastante interessante. Agora, também gosto de colocar para os alunos, aqui da área de pastagens, da minha disciplina, um conceito mais simples, de forma mais direta, que trata como a definição como vedação de pasto ao final do período chuvoso, para fornecimento do mesmo no período seco na região sudeste do Brasil. Isso aqui é bem mais simplificado, a gente traz quase sempre nas disciplinas, nas aulas. E a caracterização, eu digo, do diferimento passa como uma estratégia de alimentação volumosa durante o período seco do ano e também como uma estratégia de recuperação de pastagens degradadas e de aumento das taxas de lotação e capacidade de suporte destas pastagens. Tá? Vale frisar que é a tecnologia de melhor benefício-custo para o sistema de produção de pastagens no Brasil, tanto na atualidade como já foi no passado, desde aí a década de 60, 70, a gente vem seguindo que essa tecnologia realmente ela é fantástica, a gente vai provar isso para frente aqui na apresentação. Esse tema é um tema de bastante relevância e tem bastante adesão no país como um todo, principalmente denotado pelo número de publicações e de cursos e de várias atividades que são feitas em torno do tema no país como um todo, como também no exterior. A gente verifica países como principalmente Estados Unidos e Austrália que adotam esse sistema de manejo com diferimento como um sistema interessante para ser explorado. Infelizmente não é possível em todos os países, porque uma parte deles não fica bem adequada devido ao frio intenso e até a ocorrência de neve no período de inverno, e aí não dá para adotar, mas em boa parte é possível adotar e é adotado o diferimento como estratégia de manejo. Trazendo para a nossa realidade mais regional, dar o exemplo aqui de um pasto numa fazenda Santana, aqui no município de Valença, no estado do Rio de Janeiro, que a gente vem acompanhando desde 2013, com as avaliações e utilização de diferimento nessas áreas de pastagem. Então, mais ou menos por uns 6 anos a gente vem acompanhando isso na recuperação dessa fazenda. E uma caracterização que a gente fez no início, no caso aqui num pasto de braquiária brisanta cultivar marandu, de braquiarão, a gente vê, vale ressaltar que é uma região de relevo bastante íngreme, aqui de forte ondulado até montanhoso, em algumas áreas que poderia dizer até escarpado, um relevo difícil de se trabalhar, mas essa é a condição média que a gente encontrava quando não se fazia nada de atividade durante o período seco, onde em média essa massa de forragem do pasto
variava de meia a 1 tonelada por hectare de massa seca na entrada dos animais no período seco. Isso lá principalmente de junho a setembro, nesses 4 meses ou 120 dias, onde essa taxa de lotação ou capacidade de suporte da pastagem nessa condição era em torno de 0,4 UAs por hectare, ou vacas adultas por hectare, ou seja, não chegava nem a meia UA por hectare. E sem falar na qualidade da forragem, onde os teores de proteína baixos, variando de 2 a 5% na entrada dos animais, com valores mais frequentes até 4%, com baixo teor de minerais como fósforo, potássio, cálcio, magnésio e micronutrientes. Isso é uma caracterização geral do sistema. Ao passo que 3 meses após esse diferimento, qual foi o resultado obtido lá no início de junho? Esse mesmo pasto, o mesmo local, após diferido, nós tínhamos uma massa média de 3 a 6 toneladas por hectare de massa seca, a entrada dos animais, para um período de 120 dias, para a utilização. Então, durante os 4 meses de junho a setembro, com uma taxa de lotação agora de 3,5 UA por hectare. Então, a gente vê que essa taxa de lotação ela aumentou mais de 6 vezes, era 0,4, passou para 3,5, ou seja, mais de 600% durante esse período do diferimento após feita essa prática. Isso vai mudando o status da fazenda como um todo. Vale muito a pena ressaltar a condição do pasto diferido em relação aos demais pastos da fazenda, que estavam, olha em que condição que está de pasto já mais degradado, super rapado, nas outras áreas muito íngremes. Essa área também tem declividade muito aproximada das outras que a gente está vendo ao fundo, dessa foto. Mas olha a condição de cobertura vegetal, de pasto para os animais começarem a consumir. É incrivelmente transformador essa tecnologia. Sem falar na qualidade dessa forragem, que aumentou, então, em termos de proteína bruta, saindo lá dos seus 4% para 6 a 8% a entrada dos animais, e o teor de minerais também aumentou consideravelmente, tanto macro como micro minerais. Então, aqui são fotos características tanto da fazenda Santana, em outras áreas de pasto também feito, lá em 2015, como também da fazenda Barro Branco, lá em Minas Gerais, outra fazenda que a gente acompanha já desde muito tempo, em 2017. Aqui também lá na fazenda Barro Branco, em Minas Gerais, retratando o período de seca severa, onde os animais não tinham disponibilidade, não tinham acesso a outros pastos, senão o pasto diferido que foi reservado para esses animais. E o mais importante destacar que mesmo nessa seca severa, lá em agosto, ver a condição corporal dos animais, animais bem nutridos, com condição corporal variando de 3, 3,5, para um período que estavam amamentando, já tinha um bezerro ao pé aqui, para alguma parte dessas vacas, e relatando que os resultados de índice de fertilidade, natalidade desse rebanho foi sempre acima de 90%, utilizando somente pasto diferido como estratégia para o período seco do ano. Vale destacar agora alguns itens dos critérios e etapas do diferimento. Dentre eles, o primeiro item que a gente vai destacar é o item de plantas forrageiras, a planta forrageira em si. Quais seriam aquelas mais indicadas, segundo relato da doutora Valéria, da Embrapa de Pecuária de Corte, de Campo Grande, e entre elas a gente destaca a braquiária brisanta, cultivar marandu, o braquiarão, a braquiária decumbens, o sínodon, tanto o grupo dos estrelas quanto o grupo dos bermudas, e a braquiária umidícola, são as principais, 4 principais forrageiras aí, ou grupo de forrageiras destacados, como no caso do sínodo, para utilização sob diferimento em ambiente nacional. E por que essas plantas são interessantes de ser utilizadas? O que tem nelas, quais as características que levam ao interesse pelo uso delas e não de outras plantas, por exemplo, como os pânico, ou como setária, ou outras forrageiras que a gente podia estar destacando, capim-elefante, algo desse gênero. Primeira coisa é considerar que essa planta tem que ter alta produção de forragem, sempre acima de suas 10 toneladas por hectare ano, principalmente no final do período das águas,
é onde a gente quer que, após o diferimento, essa forrageira acumule maior quantidade de matéria seca, né? Essa planta tem que ter uma relação folha-colmo mais elevada possível lá na entrada do diferimento, não no período quando se começa a fazer o diferimento, mas quando os animais realmente forem entrar no diferimento, depois de 3 meses de vedação, 2, 3 meses de vedação, até 4 meses de vedação, chegando aí a índices acima de 0,7 ao diferimento, tá? Sempre buscar essa relação acima disso. Colmos mais finos, como braquiárias e sínodos, por exemplo, é uma característica buscada também. E florescimento antecipado, como braquiária decumbens ou braquiarão, ou que forrageiras que, por exemplo, que nem florescem durante esse período de ferimento, né? É o caso dos sínodons. Que tenham menor queda no valor nutritivo com a idade, então acima dos 60 dias de vedação, sobretudo, que é o caso que acontece para os pânicos, então buscado plantas que não têm essa característica, não apresentam isso. Boa resposta à adubação, principalmente no final das águas, que é quando a gente faz aquela adubação para o diferimento das pastagens, e que essas forrageiras possam responder então a essa adubação feita. E outra coisa importante destacar é que essas áreas de braquiária decumbens, principalmente com histórico de cigarrinha, devem ser também evitadas, né, devido ao problema que essa praga pode trazer e a redução na produção de massa seca nesses ambientes sob essa condição, né, de ocorrência de cigarrinha. Trazendo um relato das médias, né, obtidas em relação folha-colmo para braquiária decumbens, umidícola e capim-estrela, sob vedação feita em janeiro, fevereiro ou março, e utilização a partir de 3 meses no ano, né, a partir de maio, de julho, de agosto, né, essa combinação traz então, uma média geral, né, que braquiária umidícola foi superior à braquiária decumbens, né, que ambos foram superiores a capim-estrela. Então, assim, aquele índice 0,7 é um índice que a gente deve buscar sempre acima disso, né, no caso desse diferimento. E no caso aqui que não foi estudado, a braquiária brisanta cultivar marandu, ou braquiarão, mas deveria ter apresentado, se fosse estudado, algo bem próximo da braquiária, acredito, né, próximo da braquiária decumbens, acima do seu 0,7 quilos de massa seca de lâmina foliar para quilos de colmo, né. Outra característica importante é relatar a respeito do florescimento. A gente sabe que esse evento do florescimento leva sempre a queda no valor nutritivo, por ser um evento fenológico da planta, né? No valor nutritivo da forragem sofre queda acentuada nesse período, por seja qual for o gênero que a gente está tratando, como braquiária, cynodon ou clores, pode ser no caso de panicum, andropogon, hiparrhenia, então qualquer outro gênero de plantas forrageiras passou pelo período de ferimento vai ter essa queda no valor nutritivo geral. E esse período de ferimento, né, esse período de florescimento, ele é caracterizado, no caso, principalmente para essas forrageiras mais utilizadas, como braquiária brisanta, decumbens e umidícola, né, como períodos concentrados, iniciando, né, na verdade, iniciando esses florescimentos a partir de janeiro, de dezembro, né, são os meses principais, depois da sua formação inicial, esses são os meses que mais começa a acontecer o florescimento, e intensamente esse florescimento se dá, no caso de braquiária brisanta, capim marandu, em fevereiro, de fevereiro a março, né. Então, se fosse fazer o diferimento dessa pastagem, né, de preferência fazer após esse período de florescimento. Então, depois de março, já no final de março, início de abril, seria uma época mais adequada, no caso de braquiarão, devido a esse intenso florescimento nessa época, né? Já na braquiária decumbens, esse intenso florescimento vai se dar de janeiro a fevereiro, podendo-se fazer então o diferimento já a partir do início de março, né? Sem problemas nesse caso. E de dezembro a janeiro, né, no caso do braquiário umidícola, vai estar sendo mais intenso, né? Então a gente poderia já fazer esse diferimento a partir de fevereiro, né? E no caso do capim andropógon, por exemplo, a gente vê que o
florescimento se dá de fevereiro a março, né? Então sobra, na verdade, o mês de abril, né, para se começar a fazer o diferimento, só que isso aí já é um pouco tarde, né, e dificulta um pouco essa relação, principalmente na região centro-oeste do Brasil, tá? E é importante destacar que esse manejo do diferimento e também da adubação, que deve ser evitado é que seja logo antes desse período intenso de florescimento. Então, se eu fizer logo no início, meado de fevereiro, boa parte do que eu vou vedar e vou adubar vai ser carreado para a produção de semente, não para a produção de forragem. Esse é o grande problema de tentar respeitar. Então, o conhecimento desse florescimento na região para a planta forrageira específica é algo muito importante no sistema e vai conduzir ao bom manejo desse florescimento e do uso de diferimento para essas plantas. Tá? Em relação ao valor nutritivo, em relação ao florescimento, nós vamos ter um comportamento que vai denotar queda no valor nutritivo pelo aumento da quantidade de fibra, né, em detergente neutro aqui denotado em relação do perfil vegetativo para o reprodutivo, a gente vê um aumento, né, característico. Isso aí denota então um empobrecimento no valor nutritivo dessa forrageira, como também pelo teor de proteína bruta. A gente vai observar queda no teor de proteína bruta, né, de perfis vegetativos para perfis reprodutivos. E o que a gente tem que levar em consideração no caso do período de diferimento, o tempo que o pasto vai ficar diferido, é que períodos mais curtos vão levar sempre até 30, 60 dias de diferimento, a uma maior porcentagem de folhas, maior valor nutritivo da forragem, maior utilização da pastagem, fora, antes ou depois do diferimento, né, principalmente antes, e melhor desempenho animal em relação aos diferimentos mais longos. Em compensação, o diferimento mais longo vai levar a um maior acúmulo de forragem, vai permitir uma maior taxa de lotação, uma maior capacidade de suporte dessa pastagem durante esse período de diferimento das pastagens. A escolha da planta, né, e da condição, período que vai ser feito, esse diferimento varia com as condições específicas de cada propriedade, é lógico, assim como o florescimento que a gente tratou, também esse período que vai ser diferido varia de propriedade para propriedade. Aqui eu trouxe um compilado dos artigos que tratam sobre a parte de diferimento no Brasil, sobretudo com foco no estudo na parte de pastagem, não só da suplementação, como muitos estudos foram feitos já na década de 60, de 70, mas o foco era dado todo para o desempenho animal, para a suplementação, e nunca na pastagem. Essa preocupação maior com o estudo de pastagem começou lá no final da década de 70, né, já no início da década de 80, e o trabalho mais consistente publicado com esses dados foi pela doutora Valéria Euclides, né? Em 1990, o experimento traz uma combinação, né? Primeiro foi estudado umas 6 plantas, dentre elas se destacaram essas 3, Brachiaria decumbens, o estrela africana e o Brachiaria humidícola, e a estratégia desse experimento envolveu combinações, né, de meses de vedação, esses 4 meses de vedação, com 5 meses de utilização, né, desse pasto. E, de forma geral, as adubações também são baixas, da ordem de 50 kg de N por hectare, né, para se fazer esse diferimento. Aqui se usou também 40 kg de P2O5, 50 kg de K2O, relação 1 para 1 nitrogênio e potássio, e 1,6 kg de zinco para corrigir a deficiência de micro lá da região do centro-oeste. Isso resultou, né, numa combinação que deu resultados em termos de acúmulo de massa de forragem, da ordem de 4.600 kg até 3.700 kg por hectare de forragem, tá? E teores de proteína bruta que variaram, né, de 11 até 5,5, dependendo da forrageira, né? A gente vê que em termos de massa de forragem, menos produtiva foi a umidícola, né? Já em termos de valor nutritivo, a média geral elas estiveram muito próximas, né? Sem grande diferenciação. E assim, vários outros experimentos, como por exemplo, esse feito com Brachiaria decumbens exclusiva pelo pessoal de Viçosa,
principalmente o Manuel Rosalino dos Santos, orientado do professor Dilermando. Volto a ter aqui o trabalho da doutora Valéria com braquiarão, de 2000 a 2003, conduzido, né, publicado aqui já em 2007, esse experimento, com estratégias de períodos de diferimento diferente, né, de vedação diferente, usando somente nitrogênio para adubação e estratégias também de utilização diferentes, aqui de maio a julho ou de julho a outubro, né. A produção de forragem, né, para aqueles pastos que foram vedados em fevereiro foi em torno de 4.530 e para aqueles pastos vedados em março de 3.160 quilos de massa de forragem por hectare. Entre plantas não houve diferença entre braquiarão e decumbens, com média de 3.800 quilos de massa seca. Esse teor de proteína bruta médio também não variou entre plantas, com um teor médio de 8%, né? E uma taxa de lotação obtida nesse experimento de 3,2 UA por hectare. Em outro experimento, também trabalhando com braquiária e decumbens, nós tivemos a avaliação feita aqui pelo Gouveia, né, que também é o pessoal de Viçosa, trabalhando com o professor Dilermando, né, em 4 estratégias, datas de vedação desses pastos, combinados com entrada praticamente no início até meados de julho, resultando em 4.500 a 5.800 quilos de massa seca por hectare, né? E uma adubação um pouquinho mais elevada de 70 quilos. E um último experimento que eu destaquei aqui também, para a região sudeste, vale a pena frisar que todos esses foram destacados porque são também concentrados na região sudeste, exceto esses de Campo Grande, que são da região centro-oeste, esse com braquiarão, né? E o primeiro também que tratou dessas 3 forrageiras foram conduzidos lá em Campo Grande, os outros aqui na região sudeste. Esse último experimento é um experimento que eu tive a oportunidade de orientar um aluno de mestrado, aqui pelo programa de pós-graduação da Rural, do Rio, e nós utilizamos então 60 kg de N, 50 kg de P2O5, 50 kg de K2O para fazer a adubação desses pastos. Esses pastos foram vedados em 21 de fevereiro e utilizados em 21 de junho, durante 121 dias de vedação. Tá? Essa altura partiu lá de seus 25 centímetros em fevereiro para 36 centímetros em junho, e a oferta de forragem iniciou com 43%, partindo então o que foi obtido de quase 6.000 quilos por hectare de massa seca, né? Um teor de proteína bruta média de 5,5, uma taxa de lotação de 2,6 UA por hectare. Nós temos 2 formas também de pensar em termos dessa vedação. Essa vedação dos pastos ela pode ser única, né? Como retrata aqui a doutora Valéria nesse experimento publicado em 2000, sobre massa de forragem, quando o braquiária decumbens foi vedado em junho, a massa de forragem foi vedada, no final de janeiro, para utilização em junho, né, de junho a setembro. Tá? Essa massa de forragem foi então lá em junho de 4.200 quilos, ao passo que o braquiária marandu, né, o capim marandu, de 4.600 quilos por hectare de massa seca. E nós podemos ver que, de forma geral, todas as porcentagens são maiores, né, de folhas, também de colmos, exceto aqui material morto, né, também de proteína, NDT, para o início da utilização, é claro, né? Em relação ao final, período final de utilização, exceto o material morto, que a proporção aumenta porque os animais vão consumindo principalmente folha e depois colmo, né? Dessa pastagem. Né? Natural que seja dessa forma. Assim, o mesmo comportamento também observado para o capim marandu, tá? Que praticamente aqui nesse experimento se equivaleu também em produção de massa e proteína bruta até valores também muito próximos, né, dos dois. Não vê grande diferença para as 2 forrageiras nesse caso aí. Essa massa e composição, essa vedação, desculpa, também pode ser de outra forma, pode ser chamada de vedação escalonada,
onde essa massa e composição da forragem pode ser observada em função do período de vedação agora feito em fevereiro ou em março e o período de utilização em maio, né, ficando maio ou agosto, tá? Então são duas estratégias diferentes de vedação e duas estratégias diferentes de utilização. Esses que são vedados em fevereiro são utilizados durante maio, junho e julho, e esses que são vedados em março são usados durante agosto, setembro até meados de outubro, tá? A gente vê de forma geral que esses pastos que são vedados mais cedo produzem maior massa de forragem, né? E acumulam maior massa de 4.900 quilos no caso de decumbens e 5.500 quilos no caso de braquiarão, ok? E aqueles pastos vedados em março para utilização em agosto, muito próximo também em relação a decumbens e braquiarão. E o teor de proteína bruta, né? A gente pode observar que aqueles pastos que são vedados depois, né, lá em março, sempre apresentam um teor de proteína bruta maior do que aqueles vedados mais cedo, assim como o teor de NDT, nutrientes digestíveis totais, maiores para os pastos vedados mais tarde, em março, em relação àqueles vedados mais cedo. Como resultado prático dos principais resultados da literatura e também da experiência acumulada por mim nessas utilizações de pasto diferido, né, tanto aqui na região do Rio de Janeiro como também em Minas Gerais, eu elaborei essa tabela que compilei então as estratégias de diferimento para essas plantas, como Braquiária decumbens, Cynodon de forma geral, Braquiário midícola e Braquiarão, com níveis de adubação um pouquinho mais baixos em termos de N, né? É lógico que os outros nutrientes também vão acompanhar, como por exemplo o potássio, quase sempre numa relação de 80% para a quantidade de N recomendada, e às vezes também o fósforo naquela dose em torno de 9, 12 quilos por hectare de P2O5, e calagem se for o caso da necessidade de ser utilizado em doses médias aí de 500 quilos por hectare. Né? Então nós vamos observar que sob essas estratégias, combinando a forrageira, o período de diferimento em fevereiro ou em março e abril, com adubação leve, né, mais leve no início de lá para fevereiro, e um pouquinho mais densa, né, um pouquinho maior lá em março e abril, para utilização de junho a setembro no primeiro caso, ou de julho a outubro, no caso que é vedado de abril, março, né, de março para abril, nós vamos observar que a gente pode ter resultados assim, mais confiáveis em termos de massa de forragem mínima acumulada, acima de 4 toneladas, nesse caso aqui para 3 toneladas, porque começou o diferimento mais tarde, teores de proteína bruta mínimos dessa ordem e taxas de lotação também combinadas, dando um mínimo, né, de taxa de lotação que se pode esperar nessas condições, né, de manejo dos pastos. Então, isso foi feito para cada uma das forrageiras, né, aqui listadas, e é o que normalmente utilizo na prática para ter um guia, né? Não precisa ser isso aqui uma coisa ortodoxa, que seguir somente essa cartilha, mas é um guia para se começar a pensar no uso de pastos sob diferimento. Né? Essa queda no valor nutritivo com o período de diferimento ela é considerável, né? Então a gente pode relatar isso através do trabalho do Manuel Rosalino dos Santos, outro trabalho publicado em 2010, e nesse trabalho então ele relata que o teor de proteína bruta partindo lá do teor de 8, ele reduz a uma taxa de 0,04 unidades percentuais para cada dia de diferimento nesse pasto a mais, né? E ela aumenta a uma taxa de 0,009%, né, do teor de proteína para cada quilo de N aplicado nessa condição. A fibra em detergente neutro também, no caso aqui, só respondeu ao período de diferimento, aumenta com os dias de diferimento, mas não reduz com o nível de N, por exemplo, não foi significativo para ela, simplesmente o tempo, né? E começa de um valor médio aí de 63% de FDN nessa forragem, que é um valor considerado muito alto. Né?
Passada essa etapa, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de adubação dos pastos nessa condição de ferimento. Então isso começa, na verdade, com análise de solo, com o objetivo, né, de fazer a recuperação dessas áreas de pastagem com diferimento. Trago aqui o exemplo da Fazenda Santana, em Valença, aqui em Valença, no Rio de Janeiro, com capim braquiarão. Então a gente retira, né, essa análise de solo, faz essa análise de solo e envia para o laboratório, e com os resultados na mão, né, a gente tem uma indicação de adubação para recuperação das pastagens, e nós podemos seguir vários critérios. Então, assim, só para fazer uma comparação, se nós fizéssemos adubação de correção conforme o que manda no Manual de Adubação do Rio de Janeiro, do qual eu ajudei a elaborar para a parte de pastagens também, para capim braquiarão, a gente vai ver que a recomendação de calagem, né, ela vai ser seguida, no caso, para o critério de mínimo de cálcio mais magnésio, né, da exigência da planta, em torno de 0,1 toneladas, e para correção do alumínio, né, no solo, nós vamos ter indicação de 0,6 toneladas, corrigindo para profundidade efetiva da ação desse calcário, né, a gente vai ter então que essa distribuição feita a lanço, né, essa correção vai passar para 0,3 toneladas, e fazendo a correção para o PRNT do calcário, nós vamos ter em torno de 350 quilos por hectare, né, de calcário para ser distribuído a um preço, né, de R$ 150 a tonelada aqui na região, vindo de Italva, né, do Rio de Janeiro. E esse calcário sairia a 52 a 50 por hectare para fazer essa correção. Pensando na adubação com fósforo, a recomendação seria de 100 kg por hectare de P2O5, que vai equivaler aos 500 kg de adubo superfosfato simples, a um preço de R$ 1.400, sairia R$ 777 por hectare. E adubação com potássio, a recomendação então seria de 60 kg por hectare de K2O, que vai equivaler a 100 kg por hectare de cloreto de potássio. A esse preço de 2.200 sairia R$ 220 por hectare. E adubação com nitrogênio, né, o que é recomendado pelo manual, seria em torno de 60 kg por hectare de N, que vai equivaler a 134 kg de ureia por hectare. A um preço de R$ 2.000 por tonelada, sairia R$ 268 por hectare. E a soma, então, daria um total de R$ 1.317,50 por hectare para se fazer a recuperação desse pasto, com base nas recomendações, né, do manual para pôr o pasto nos trilhos, né, já no primeiro ano de ação. O que está, então, pensando, aí vale a pena ressaltar que esses preços de adubos, né, que são relatados aqui, estão até mais baixos, que isso aqui foi cotado o ano passado, né, em 2019, e agora em 2020 os preços dos adubos lá na loja Futuro Fértil, no Ceasa, no Rio de Janeiro, já está em torno disso aqui. É lógico que é possível conseguir mais barato, mas essa é a realidade aqui do estado do Rio de Janeiro. No caso, para a recuperação de pastagens, feita de um outro critério, que seria com base nas recomendações práticas que são realmente utilizadas para diferimento do pasto de braquiarão, e não com base no que recomenda o manual de adubação, seja ele do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de Minas Gerais, né? Isso aí não importa. A gente vai estar, na verdade, trabalhando com recomendações básicas aqui para diferimento. No caso da calagem que vai ser feita, vai ser a mesma quantidade utilizada anteriormente, com 350 kg por hectare, a um custo então de R$ 52,50 por hectare. Adubação com fósforo em torno de 9 kg, né, de P2O5 por hectare, que vai equivaler a um saco de adubo superfosfato simples por hectare, e sairia então a R$ 70 por hectare esse custo. Adubação com potássio, né, que vai equivaler aos 24 kg por hectare de K2O, né, que seria então, porque esses 24 kg, né, seriam 80% da recomendação do N, que a gente vai ver mais adiante. Isso vai equivaler a 40 kg por hectare de KCl,
A esse preço sairia R$ 88,00 por hectare, e adubação com nitrogênio da ordem de 30 quilos por hectare, né? E não os 60 quilos como manda o manual. Nós vamos ter então que essa adubação com potássio segue aproximadamente, no caso aqui, exatamente 80% da recomendação do nitrogênio, uma base que a gente utiliza normalmente para esses pastos, saindo então a R$ 134,00 por hectare, totalizando aí R$ 344,50 por hectare. Essa diferença em custo para o diferimento do pasto braquiarão, se a gente diminuir de 1.317 menos a recomendação prática, que ficou em 344,50, dá uma diferença de R$ 973,00 por hectare, ou seja, quase R$ 1.000 por hectare, a diferença nesse custo das adubações da recomendação do manual para a recomendação prática que normalmente a gente utiliza. E como é que a gente faz esse plano de adubação lá no campo, né, desse diferimento e adubação, né? Então, o plano de uso do diferimento em ambiente de pastagem, eu coloquei aqui como exemplo essa área, como se fosse uma fazenda como um todo, e dessas áreas grandes, a gente procura dividir essas áreas em pelo menos umas 5 áreas dentro da fazenda, e as áreas que são aquelas que estão com aspecto de mais degradadas, nesse caso são as preferenciais para serem usadas e não como no planejamento, na palestra de planejamento o professor André levantou com propriedade e o que está correto, intensificar as áreas que dão maior resposta no início, mas isso para uso intensivo do pasto. Quando a gente pensa em fazer o diferimento de pastagem, a gente pensa em fazer o contrário, nós vamos recuperar primeiro as áreas que estão mais degradadas, né? Então a gente começaria reservando uma dessas áreas mais degradadas no primeiro ano, seguido no segundo ano da outra área mais degradada e assim sucessivamente no terceiro ano e depois no quarto ano já uma área de média produção e aquela que está em melhor aspecto, melhor condição, a gente vai deixar para fazer por último. Então, ao final de 5 anos, né, nós vamos conseguir fazer o diferimento nessa área da fazenda inteira e esse reflexo no aumento da taxa de lotação e da capacidade de suporte das pastagens, ele vai ser geral para o sistema de produção ao longo dos anos e além de fazer uma recuperação dessas áreas de pastagens, né, como um todo da fazenda. Esse talvez seja o maior benefício dentre todos que a gente pode relacionar para o uso nesses ambientes com o pasto diferido, né. Falando um pouco mais sobre o planejamento do uso de ferimento na propriedade, então o objetivo maior é fazer o acúmulo de massa de forragem, né, nesse ambiente, além da recuperação da pastagem, é claro, mas com massa de forragem acima de 3 toneladas por hectare de massa seca. E isso para o manejo, né, geral, o manejo lá do pastejo, dos animais, condução do pasto, nós vamos ter para decumbens, braquiarão ou sino, né, um rebaixamento com pastejo mais drástico inicial, fazendo um rebaixamento desses pastos de 15 a 20 centímetros para decumbens e braquiarão e de 10 a 15 para sínodo. E no final, quando os animais realmente entrarem nesse pasto diferido para consumirem, esse deve estar em torno de 30 a 45 centímetros de altura no caso do decumbens, de 40 a 55 centímetros no caso do braquiarão, e sínodos um pouco mais baixos, de 30 a 40 centímetros. Né? Essa afirmativa também é importante dizer que essas maiores alturas ou massas de forragem, além dessas que nós estamos relatando, também pode trazer problemas no sistema e para esses pastos que são diferidos, devido ao maior risco de tombamento e perdas de massa de forragem, levando a maior proporção de colmos também nessa massa de forragem e menor valor nutritivo. E o que isso aí resulta em dificultar o consumo e reduzir o aproveitamento da forragem acumulada, conforme relatado por Bolson e colaboradores em 2012. Né? Então, em relação a esse tombamento da forragem, né, isso acontece realmente, né, nos ambientes de pasto diferidos e como a gente pode avaliar aqui no experimento desenvolvido por Gouveia, lá de Viçosa, né, nos anos de 2010 e 2011, é que esse índice de tombamento, o que é esse valor de índice de tombamento?
é a altura da planta estendida mesmo com a mão, né? Que as pessoas, para fazer essa avaliação, estendem essa planta e medem a altura dela. E também medem o pasto na condição natural, fazem essa divisão da altura estendida dividido pela altura do pasto, e aí obtém esse índice de tombamento. Então a gente verifica que esse índice de tombamento ele não variou ao longo do tempo com a altura de rebaixamento inicial lá no início do diferimento, né? Variando aí de 1,7 até 1,9, tanto no ano de 2010 como no ano de 2011, né? Não houve esse efeito para essa altura de rebaixamento inicial, mas houve o efeito para o período do diferimento, né? Então, aqueles pastos que foram vedados mais cedo, né, tiveram maior índice de tombamento. Então, no caso aqui, 171 dias de diferimento contra 109 dias de diferimento foi bastante diferente, já de 171 para 141 também diferentes. E no caso de 2011, aqueles pastos diferidos por 131 dias tiveram maior tombamento do que aqueles diferidos por 100 ou por 70 dias, né, que foram similares, né, nessa condição. Então isso também traz uma resposta para a gente que a gente não deve trabalhar com um período de diferimento muito maior que 100 dias, né? Então aí os mais comuns e mais indicados entre 90 e 100 dias de diferimento para fazer a utilização desses pastos. No planejamento do uso do diferimento na propriedade, a gente vai ter então, de forma prática, um pastejo mais intensivo antes da vedação, isso aí uns 7 a 10 dias antes do diferimento, seguidos para poder promover, né, essa redução da massa de forragem mais velha e acumulada e melhoria do valor nutritivo da nova massa de forragem que vai ser acumulada, e também levar então ao estímulo do perfilhamento com essa prática e nova rebrota dessas forrageiras, levando então ao seguido, né, do diferimento desses pastos e da adubação de diferimento, né, da adubação de diferimento que vai ser realizada, seguida então pela vedação desses pastos por esse período aí que vai variar normalmente de 60 até 120 dias, e da utilização dos mesmos, né. Outra coisa que é importante relatar é a questão do uso da categoria animal nessas áreas, né? Como planejamento geral de uso. Então, quais são as categorias animais, né, que são normalmente relatadas para serem usadas em pasto diferido, né, para serem alimentadas com pasto diferido? Normalmente aquelas de menor exigência nutricional, para não comprometer os animais mais exigentes. Mas vale ressaltar que no caso, por exemplo, de gado de corte criado a pasto, isso eu posso assim, afirmar com segurança que qualquer categoria animal pode ser alimentada nessa condição, mesmo aquelas mais exigentes, como vacas paridas com bezerro ao pé, depois de 8 anos de experiência, né, numa fazenda de criação de gado de corte do gado canchim, em Mercês, Minas Gerais, utilizando principalmente o diferimento para vacas matrizes e novilhas, onde os índices de natalidade foram sempre superiores a 90% lá na fazenda, né? Então, assim, para obter esses índices, naturalmente essas vacas não poderiam estar magras ou sentidas logo depois da seca para poder emprenhar ao início do período chuvoso. Lá, normalmente, o manejo reprodutivo começa a ser feito em outubro, né? Saindo logo do período mais drástico da seca, né? E uma experiência também de 6 anos de acompanhamento com cria de gado de corte da raça Nelore, né? Aqui na Fazenda Santana, no município de Valença, Rio de Janeiro, utilizando principalmente vacas matrizes e novilhas também, onde esses índices de natalidade sempre superiores a 80%, 85% durante esses anos seguidos, né? Já para gado de leite, nós podemos reportar que assim, não há uma experiência muito grande de minha parte com uso para animais de gado de leite, mas a gente vê vários resultados reportados de que se usado para categorias menos exigentes, como novilhas e vacas secas, né, é também uma estratégia muito interessante, porque o que normalmente se vê nas fazendas é que o produtor reserva as piores condições, os piores pastos para essas categorias, o que retarda o sistema de produção como um todo,
devido à longevidade das novilhas, né, ser reduzida, como também a precocidade que essas novilhas vão chegar para ser emprenhadas e aspectos dessa natureza que vão impactar o sistema de produção como um todo. Então, eu acredito que se isso for usado também para gado de corte, para gado de leite, desculpa, para essas categorias menos exigentes, a história poderia ser diferente na atualidade, né? Então, agora vou passar para falar um pouco sobre o cálculo da área que é utilizada para diferimento sob a vedação única, a estratégia de vedação única desses pastos diferidos, tá? Então nós temos uma fazenda de 120 hectares de pasto de braquiarão, usando como exemplo, né, que vai diferir, né, 25% desse espaço, ou então calculando para 30 hectares, né, seriam 20% dos 120. Essa pastagem tem uma condição média de produtividade adubada com 30 kg de N, 25 kg de K2O e 9 kg de P2O5 por hectare ao diferimento, né? Isso aí é aquela mesma adubação da recomendação geral que a gente faz. E essa pastagem vai ser vedada então em 1º de março e vai ficar 90 dias vedada para ser utilizada a partir do início de junho até o final de setembro, durante 120 dias. Então esse seria um plano, né, de uso para uma pastagem. E nesse uso de diferimento, né? E nessa mesma fazenda, vamos considerar que o produtor tem um lote de garrote de média de 300 kg de peso, tá, por garrote. Então, nessa condição, nós vamos reportar e voltar àquela tabela de recomendação prática que eu elaborei e vamos começar a fazer esse cálculo, né, para poder se pensar em termos de utilização dessa pastagem, né. Então, para se fazer esse cálculo, a gente começa a considerar então essa capacidade de suporte média, né, nessa fazenda, e com essa capacidade de suporte calculada em torno aqui de consideração de 1,6, tá? Essa capacidade de suporte média considerada, nós vamos ter então os 30 hectares de área diferida de pasto, né, vezes 1,6 UA por hectare, nós vamos ter um total de 48 UAs calculado para essa área, tá? E nesse caso, né, nós vamos ter 48 UAs vezes 1,5 garrotes por UA, porque essa relação a gente faz pela divisão de 450 quilos pelo peso médio de 300 quilos por garrote, nós vamos ter esse índice de 1,5. Isso traduz para a gente que a gente pode obter, então, 72 garrotes para alimentar durante 4 meses nesse sistema de produção, nessa área, né? Então, esse é o resultado final do que a gente obtém com esse método de cálculo. E um outro método de cálculo que a gente pode estar utilizando na mesma condição de fazenda, mesma condição hipotética, né? E considerando esse cálculo da tabela, seria fazer o uso da massa de forragem. Infelizmente ficou em cima aqui essa tabela que eu estou usando do parte do cálculo que eu queria mostrar, mas o cálculo envolve o seguinte: são 3.500 quilos de massa de forragem, né? Para essa consideração aqui, ó, dessa condição de braquiarão usado, né, vedado a partir de março, de início de março, né, nós vamos ter 3.500 quilos de massa de forragem mínima, que divididos pelos 120 dias de diferimento vão dar um valor de 29,2 quilos por hectare dia de massa de forragem. Esse valor dividido pelos 18 quilos, que seria a exigência por UA por dia em termos de massa de forragem, considerando um consumo de 9 quilos por UA por dia, vezes 2, devido ao acamamento e perdas de forragem pelo processo tanto de pisoteio como de dejeção na área de pastagens. Nós vamos ter 9 vezes 2, 18, então por isso a exigência é 18 kg por UA por dia. Então esse valor de 29,2 dividido por 18 vai dar um valor de 1,62 UA por hectare, que seria a capacidade de suporte dessa pastagem durante o período de ferimento, tá? Usando esse índice então de 1,62 vezes os 30 hectares de área de pasto diferido, nós vamos ter 48,6 vezes 1,5 garrotes por UA,
um total de 73 garrotes por 4 meses. Então, comparando os dois cálculos, um com base na massa de forragem no consumo e outro com base na capacidade de suporte, nós chegamos praticamente ao mesmo valor, um com 73 garrotes, nesse caso aqui, e o anterior com 72 garrotes. Então, praticamente um mesmo resultado, a diferença de um garrote a mais, né, para se trabalhar aí. Então, dizendo que, assim, e resumindo que os dois cálculos são passíveis de serem utilizados e chegam a resultados muito próximos, né? Outra coisa é pensar não na vedação única, mas na vedação escalonada, para o mesmo caso da fazenda, para a mesma condição. E aí nós vamos ter que reportar a produções, né, médias que a gente já tem na literatura, aqui no caso os dados da doutora Valéria, lá de Campo Grande, da Embrapa de gado de corte, reportando as produções de massa de forragem, né, nos períodos de produção escalonada. Então, se a gente fizer isso com base na capacidade de suporte do pasto diferido, nós vamos ter que a massa de forragem média calculada seria para braquiarão de 5.450 quilos vezes, né, 40%, porque 40% da área do pasto diferido vai ser usado, vai ser considerado aqui para essa produção de forragem, uma vez que a área pode ser menor, porque ela produz mais forragem nesse período, mais 3.400 quilos, né, para o pasto que vai ser vedado em março, né, na produção, na vedação escalonada, vezes 60%, ou seja, 60% da área do pasto diferido vai vir dessa área que produz menos, né? Então, se a gente fizer essa média geral, a gente vai chegar a 4.220 quilos por hectare de massa de forragem, e a capacidade de suporte mínima estimada para essa utilização, a gente já pegou da outra tabela, né, que é 1,61 UA por hectare, né, e dentro dessa capacidade de suporte mínima estimada, a gente faz o cálculo, então, do número de UAs e de garrotes que vai suportar. Então, no caso, para o UA, seriam 30 hectares vezes 1,6 UA por hectare, que é essa taxa de lotação que a gente vai estar utilizando, ou capacidade de suporte nesse período. Vamos chegar a um total de 48 UAs, tá? 48,3. Esse 48,3 UAs vezes 1,5 garrotes por UA, a gente vai chegar a um total de 72 garrotes agora, que a gente podem ser alimentados nesse pasto diferido por 5 meses, não mais por 4 meses, porque nessa produção escalonada, né, nessa vedação escalonada, essa produção de forragem, esse acúmulo de forragem ele é maior, permite então, por um período maior de uso desse pasto, né, em vez de 4, mas para 5 meses. Esse mesmo exemplo da fazenda, agora fazendo o uso, né, com base na massa de forragem e no consumo de forragem. Então, essa massa de forragem média é a mesma que a gente já tinha calculado, 4.220 quilos, considerando um consumo de 2% do peso corporal, vezes 2 vezes o consumo, devido ao efeito de perdas da área de perdas de forragem na área de pastagem, pelo pisoteio e dejeções, principalmente. Nós vamos ter, então, um total de 18 quilos como exigência, né, diária de forragem. Esses 4.220 quilos por hectare de massa de forragem, dividido pelos 150 dias, que é o período, né, que ficaria esse pasto sendo utilizado sob diferimento, ou seja, de maio até meados de outubro, né, nós vamos ter, então, um total de 28,13 quilos por hectare dia de massa de forragem. Esse valor dividido pelos 18 quilos, que é a exigência por UA, daria então um valor médio de 1,6 UA por hectare, que seria a capacidade de suporte considerada. Esse 1,6 vezes os 30 hectares, chegaríamos então nos 48 UAs, né, nessa área de diferimento, vezes 1,5 garrotes, um total de 72 garrotes por 5 meses de utilização desse pasto diferido. Então, pelos dois métodos, tanto pela capacidade de suporte quanto com base na massa e consumo de forragem,
sob a vedação escalonada, nós chegamos no mesmo valor de 72 garrotes por 5 meses para ser utilizados nesses ambientes, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre o uso de suplementos proteico-energéticos, né? Que é uma estratégia bastante interessante de ser combinada com com o diferimento de pastagem. Então, os princípios de utilização desses suplementos, segundo autores clássicos aí da literatura, como Malafaia, Sampaio, Valadares Filho, né, é que esse fornecimento de suplemento ele não é, de forma alguma, pensado para se suprir a deficiência nutricional do animal, e sim para estimular o desenvolvimento dos micro-organismos do rumen, porque não há de se pensar que um animal que pese 400 kg de peso e consuma em torno de 400 gramas por dia de suplemento, vá se nutrir com 400 gramas de suplemento diário. Então, a gente utiliza isso, na verdade, para poder estimular o crescimento da microbiota ruminal, né? E esse aumento da população microbiana do rumen leva a uma maior digestão da fibra da forragem, que é uma forragem já passada, né? Isso aumenta, por consequência, a taxa de passagem dessa forragem no trato gastrointestinal dos ruminantes, e o que leva a um aumento no consumo de forragem de pasto diferido, ou chamado fenim-pé, né? Esse consumo de suplemento, ele gira da ordem de 100 a 350 gramas, né? Desculpa, o consumo não, o ganho de peso, né? Gira em torno de 100 a 350 gramas por dia, né? Para um consumo médio de suplemento que varia em torno de 1 a 3 gramas por quilo de peso corporal. Ou seja, isso dá uma relação de 0,1 a 0,3% do peso corporal é o consumo desse sal proteinado ou suplemento proteico energético, né? Com base nessas considerações, a gente reporta de forma prática, né, que um garrote de 300 quilos, se tiver nesse consumo, né, vai estar de 0,1 a 0,3, vai estar consumindo em torno de 300 a 900 gramas por dia de suplemento proteico energético. Os desempenhos esperados, os sais proteinados comerciais ou aqueles elaborados nas fazendas, né, pensando nessa restrição de consumo, e também para proporcionar esses consumos médios de 0,1 a 0,3, relatam resultados que, em média, são ganhados, né, 1 grama de ganho médio diário por grama de suplemento proteico energético consumido em pasto diferido. Essa é uma média geral reportada, né? Então, ganho de 1 grama por cada grama de sal proteinado, né, ou suplemento proteico energético consumido. Okay? Então, um garrote que consome 300 gramas por dia de suplemento vai estar ganhando, em média, seus 300 gramas por dia. Só que na prática, o que a gente observa normalmente é valores acima desse valor de ganho, né, para esse consumo. Nós vamos ver que dá para provar isso na prática. Então, eu trago aqui um relato de um experimento orientado por mim, feito aqui em Valença, no estado do Rio de Janeiro, por um orientado aqui do programa de pós-graduação em zootecnia, Pedro Henrique Ferreira da Silva, que atualmente está fazendo doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Nesse experimento, que foi conduzido em pasto diferido de braquiária decumbens por 147 dias, né, no período de 21/6 até 11 de novembro de 2016, esse pasto foi vedado, né, em 22 de fevereiro até 21 de junho de 2016, durante 121 dias, e foram adubados com 60 quilos por hectare de N, 50 quilos por hectare de P2O5 e 50 quilos por hectare de K2O. Esse experimento resultou, né, na publicação de 2 artigos, né, um no Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia e outro na Acta Scientiarum, no ano de 2019, com os principais resultados, né, desse experimento conduzido que eu vou trazer aqui para vocês. Então, nesse experimento, a formulação do suplemento proteico energético era
baseada no uso da formulação de 15% de farelo de soja, né, da utilização de 15% de farelo de soja, 60% de fubá de milho, 10% de ureia e 15% de sal branco. Esses dois últimos ingredientes, ureia e sal branco, principalmente pensando não só para nutrição ou desempenho, né, dos animais, mas principalmente para restrição do consumo, para limitar o consumo dos animais em ambiente de pastagem, né, para que fique em torno daquele 0,1 a 0,3% do peso vivo, né. Então, o peso médio desses animais durante o experimento foi de 314 quilos, né? O que se esperaria, então, um consumo médio de 314 gramas por novilha por dia, né? Ou 0,1% do peso corporal, ou ainda que a gente esperasse um consumo de 450 gramas por UA por dia de suplemento, considerando para uma UA de 450 kg de peso corporal, ou 0,1% também do peso corporal. Mesma coisa, tratar por UA ou por novilha, né? Então, nesse caso, o resultado de consumo, como estratégia de experimento, primeiro contar para vocês, nós tivemos dois sistemas, um que foi alimentado com suplemento, foi fornecido, né, suplemento proteico energético durante 147 dias seguidos, o período todo de avaliação do experimento, e outro sistema que recebeu suplementação somente durante 55 dias, né, a suplementação proteica energética, ou seja, 92 dias a menos de suplementação do que esse outro sistema aqui. Então nós tivemos aí uma estratégia em que nós pensávamos de poder suplementar um lote somente nos 2 últimos meses de avaliação, ao passo nós iríamos economizar, né, no caso aqui, 3 meses de suplementação, né, para esses animais, e a hipótese é que esses animais iam chegar ao mesmo desempenho ao final do período de avaliação. E nesse caso nós vimos que o consumo médio, quando foi fornecido para esse lote, né, foi fornecido só sal branco durante esses primeiros 92 dias, tá, de experimento, foi observado um consumo médio de 42 gramas de sal branco por UA por dia, ao passo que de suplemento proteico energético para o lote 1, né, o sistema 1 que recebeu 147 dias de suplementação, o consumo médio foi de 260 gramas por UA por dia, e muito diferente dos 450 gramas por UA por dia que era esperado para esse consumo de 0,1% do peso, ou seja, o consumo real foi de 0,06% do peso corporal e não 0,1%. Então o consumo ainda é menor, e o que levou a uma eficiência nesse sistema de 1,35 gramas de ganho de peso diário para cada grama de sal proteinado consumido, ao passo que no outro sistema esse consumo foi de 181 gramas, né, por dia, ao invés dos 450 gramas, que equivaleu a 0,04% do peso corporal diário, e uma relação de eficiência de ganho, né, de 1,95 gramas para cada grama de sal proteinado consumido, né? E isso denota maior eficiência desse sistema 2 em relação ao sistema 1, né? E que a estratégia que foi montada como hipótese foi também eficiente. Nós vamos ver isso para frente. Então, o interessante do experimento é que eles começaram com o mesmo peso médio, né? E até a segunda pesagem eles tinham pesos similares. Também a terceira pesagem, pesos similares. A quarta pesagem também foram mostrados pesos similares. Já na quinta pesagem e sexta pesagem os pesos foram diferentes. Sétima pesagem também os pesos foram diferentes, os superiores para aquele grupo que foi suplementado com suplemento proteico energético durante todo o período experimental. E já no último mês, na última pesagem, né, feita na última avaliação, esses pesos voltaram a se equivaler, ou seja, os animais desse lote tiveram um ganho, né, superior ao do lote que foi suplementado durante o período todo, né? Lembrando que esse lote aqui só passou a ser suplementado
a partir dessa data, né, passou a ter suplementação proteica energética, o que refletiu, né, nos maiores ganhos de pesos acumulados ao longo do período e igualdade, né, dos pesos finais. Ou seja, a hipótese de que você poderia economizar 3 meses de avaliação, 3 meses de suplementação com suplemento proteico energético e chegar ao mesmo desempenho dos animais que foram suplementados durante o período todo, foi verdadeira e conseguimos provar isso no experimento, né? Nesse sistema, nós vimos que os ganhos de peso variaram de quase 600 gramas no primeiro período de avaliação para praticamente redução de ganho de peso moderado para aquele lote que foi suplementado durante o período todo, com até perda de peso para o lote que não foi suplementado. Houve uma perda de peso considerável aqui nesse penúltimo período de avaliação, devido principalmente à ocorrência da diarreia da primavera, um efeito clássico aqui da região, que leva à perda de peso dos animais, ou seja, nas primeiras rebrotas das forrageiras, logo no período inicial de chuvas, lá em outubro, né, aqui na região sudeste, seguido da recuperação de ganho, e foi possível estimar essa média geral de ganho de quase 180 gramas por novilha dia durante 147 dias de experimento avaliado. Além disso, foi feita também a análise econômica desse sistema de produção, né? E essa análise econômico-financeira levou em consideração o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Então foi possível verificar que com taxas de desconto de 4, 6, 8 e 10%, o VPL, valor presente líquido, só foi viável, né, só foi positivo, até 4% de taxa de desconto. E já a partir de 6% esse VPL foi negativo, revelando que esses sistemas, ambos os sistemas, só foram viáveis até a taxa de desconto de 4%. Tá? E que, além disso, a taxa interna de retorno foi média de 4,13% para esse sistema de suplemento que foi suplementado durante todo o período de avaliação, e de 4,83%, quase 5%, para esse sistema que foi suplementado somente durante 55 dias de suplementação proteica energética. Tá? Então, isso levou, com base na comparação com a taxa mínima de atratividade, que foi o rendimento médio da caderneta de poupança durante esses 5 meses, já retirado a inflação, né? Ou seja, o rendimento real da caderneta de poupança, né? Foi para esses 147 dias considerados de 2,06 em comparação com 4,13 ou 4,83. Então a gente pode ver que na verdade foi mais que o dobro, né, dessa taxa mínima de atratividade. Quando é comparado, esses sistemas foram altamente vantajosos para ambos os sistemas de produção nessa condição de pasto diferido. Outro efeito interessante da gente relatar são as melhorias, né, que podem ser proporcionadas na recuperação de pastagens em ambiente de pastos diferido. Então também na Fazenda Santana é o caso dessa comparação aqui, onde os pastos foram adubados com essas recomendação básica que a gente já relatou, mais meia tonelada de calcário dolomítico por hectare. Tá? Nós tivemos então um aumento do ano de 2014 para 2016 em 2 pastos, um chamado cadeado e outro paineira, lá na fazenda, de 37% no teor de potássio, né, passando de 38 miligramas por decímetro cúbico para 52 miligramas. Tivemos um aumento no outro pasto de 79% nesse teor de potássio. No teor de magnésio, por exemplo, de 71% de aumento após 2 anos de diferimento, né? Na verdade foi feito o diferimento num ano, seguido o outro ano não foi feito diferimento, e aí depois foi analisado. Então o diferimento foi feito no ano inicial somente. Tá?
Então, nós observamos que esse teor de magnésio também para o pasto paineiro foi de 125% esse aumento. Outra coisa muito importante, o aumento no teor de matéria orgânica de 11% no primeiro pasto, de 53% no segundo pasto. Tá? Então, nós podemos notar que esse é um dos efeitos principais. Isso acontece, na verdade, devido à maior ciclagem de sementes, ao crescimento de raízes, à descompactação do solo, formação de canais, uma mudança na estrutura geral, né, e melhoria das condições físicas desse solo, com esse maior teor de matéria orgânica, como também com as condições químicas. Né? E tudo isso refletiu, então, num aumento médio de 57% da saturação por bases desse solo, né? E reflete de forma geral uma melhoria incrível por uma adubação chamada de homeopática dentro das necessidades que a gente viu relatadas pelo manual de adubação, né? Em comparação ao que a gente realmente foi utilizado lá na prática, né? Então, a gente vê que a eficiência do uso desse sistema para recuperação da pastagem ela é incrível, né? Tem um impacto enorme nessa condição de melhoria do solo, e isso tudo lá, né, considerado para a Fazenda Santana. Essa eficiência econômica para os pastos diferidos também pode ser reportada da seguinte forma, né? Se a gente tiver um pasto que não é diferido, essa produção média, já considerando uma produção alta, né, um acúmulo alto de forragem em torno de 1 tonelada por hectare, vai custar pelo menos o custo de um aluguel da pastagem para manutenção, considerando uma manutenção mínima de roçada, combate à invasora ou mesmo reforma de cerca dessas áreas, né? Então, só para isso, para essa manutenção básica, se pensa num valor mínimo de aluguel considerado aí como R$ 30 por hectare, né? Então esse custo da matéria seca pode ser considerado para o pasto de braquiarão não diferido, né? O pasto comum, não reservado, em torno de 30 quilos o custo da tonelada de matéria seca. No pasto diferido de braquiarão, onde essa quantidade de matéria seca acumulada chega a 4,5 toneladas, em média, né, nessas condições de adubação que a gente tem lá, esse custo foi lá na Fazenda Barro Branco em torno de quase R$ 500, R$ 455 nesse ano de 2017. Então, reportando que o custo da matéria seca, dividindo esse valor pela produção de matéria seca acumulada, né, dá em torno de R$ 101 por hectare. Então, a diferença de 101 menos os R$ 30, né, que seria lá o custo da matéria seca com o pasto não diferido, daria uma diferença daí de R$ 71 a ser agregada para esse pasto de braquiarão diferido. É lógico que os benefícios do sistema, como já falou, pagam isso de longe, mas vamos agregar esse valor, daria um total de R$ 171,11 para esse pasto diferido, e vamos pensar esse custo em relação às outras opções que nós temos de produção, né? Quanto custa a tonelada da massa seca de cana produzida? Tá aqui em torno de R$ 186, fora a mão de obra, a operacionalidade desse sistema de produção, que não é fácil de manter dentro do sistema de fazenda, né? Tratos culturais e tudo mais, né? Produção de silagem de sorgo, já saímos do 171 lá do pasto diferido, considerando a diferença para aquele não adubado já, né? Para R$ 191 a silagem de sorgo. A silagem de milho, nós estamos já com R$ 258, né? O custo da tonelada de massa seca da silagem de milho, né? Então, em ambiente de fazenda, onde as outras opções que a gente tem, eu não comparei aqui produção de forrageira de inverno, por exemplo, mas acredito que também, como é uma cultura a ser conduzida e até que seja pastejada, vai ficar num custo mais alto que o diferimento. A gente pode afirmar, diante disso, que o uso de pasto diferido é realmente a tecnologia de melhor custo-benefício para se usar durante o período seco do ano. Agora, se vai atender a todas as categorias ou não, se o valor nutritivo é muito baixo e se isso não vai ser efetivamente adequado para o seu sistema de produção, cada caso é um caso a ser pensado, né? Então, relatando agora quais os benefícios para o sistema de produção animal como um todo, a gente pode listar a redução do superpastejo
em outros pastos da fazenda, principalmente naqueles não adubados. Então, se a gente está concentrando, se o rebanho está estabilizado na fazenda, nós estamos concentrando, aumentando a taxa de lotação e a capacidade de suporte nessas áreas de pasto diferido, naturalmente nós estamos deixando de utilizar os outros pastos da fazenda muito intensivamente, e isso vai melhorar também a condição de crescimento e produção de forragem nos outros pastos, porque eles vão ter a oportunidade de estar descansando um pouco mais do que está sendo somente utilizado intensamente. Além disso, a gente pode listar o aumento na produção e melhoria da condição de todos os pastos da fazenda. Isso é um efeito geral que a gente vê após 3, 4 anos na fazenda. Em média, de 4 a 5 anos, pode ser feito em toda a fazenda de forma geral. Isso leva a um maior vigor também de rebrota dos pastos no período chuvoso subsequente ao uso desse diferimento. É uma coisa que a gente vê isso com clareza, sobretudo devido ao aumento no sistema radicular e reservas orgânicas das plantas, um aumento da fertilidade, do teor de matéria orgânica e melhoria da estrutura do solo como um todo, e possibilita também maior produção de sementes pelas forrageiras, uma vez que durante o período de ferimento essas forrageiras vão sementear em algum período, em alguma época específica, tá? Além da redução da ocorrência e necessidade de controles de plantas daninhas nessas áreas de pastagem, uma vez que pela própria sementeação, pela própria produção maior de massa de forragem, essas plantas ficam mais vigorosas e competitivas e dificulta a entrada de plantas invasoras ou daninhas. Então, já pensando agora nos efeitos diretos e indiretos, em função do aumento da capacidade de suporte dos pastos diferidos para todo o sistema de produção, nós temos um aumento na capacidade de suporte, passando de meio para 1,5 A por hectare na fazenda como um todo, um impacto geral. Isso após os seus 4 anos de condução, 3, 4 anos, já é possível chegar a essa média de aumento na taxa de lotação ou na capacidade de suporte dos pastos, tá? Uma melhoria da condição corporal das vacas no início da estação de monta, ou seja, logo na rebrota, lá nas primeiras chuvas, outubro, novembro, essas vacas vão estar em condição corporal bem melhor, o que vai refletir no aumento da fertilidade e das taxas de natalidade desse rebanho. Um aumento no peso dos bezerros à desmama, porque se as vacas paridas são colocadas em pastos feridos, elas têm uma resposta muito boa em termos de produção de leite, elas aumentam a produção de leite, e consegue expressar melhor a sua habilidade materna, refletindo no ganho de peso dos bezerros, no desempenho desses animais a desmama. O aumento também na rentabilidade do sistema como um todo, do sistema de produção, devido a todos esses efeitos somados. Então a gente pode dizer como consideração final que o diferimento de pastagem é uma das alternativas técnico-financeiras mais viáveis para a alimentação forrageira dos rebanhos durante o período seco na atualidade, por apresentar logística e operacionalidade simplificados, aliado ao baixo custo de sua adoção e promoção de desempenho animal moderado. E que a maior eficiência da adoção do diferimento de pastagem nas fazendas requer conhecimento técnico-científico, aliado ao seu bom planejamento quanto à escolha da planta forrageira, período de diferimento, adubação, cálculo da área necessária e suplementação proteica energética desse rebanho, nessas áreas de pastagem diferida. Eu quero, então, agradecer a atenção de todos até aqui, dizer que foi um prazer estar proferindo essa palestra, é um tema de real interesse, grande interesse também para mim, e agradecer muito ao grupo que praticamente foi responsável pela organização de todo esse evento para estar acontecendo, que é o Núcleo de Estudos em Forragicultura e Pastagens da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, por promover e abrir esse espaço para ser divulgado palestras dessa natureza, através dos seus projetos de extensão, como temos uma das alunas que participa do NEFOP, ligadas a um projeto de extensão, que é bolsista do projeto de extensão, que tornou viável a organização desse ciclo de palestra. Então, a todos meus muito obrigado, e fica aqui meu contato, tanto de e-mail, quanto de telefone e WhatsApp,
para quem quiser sanar quaisquer dúvidas, né, basta entrar em contato comigo e dizer que esse ciclo continua, né. Nós temos então mais uma palestra, além desse sábado, dia 13, que nós estamos aqui hoje, nós temos também mais uma palestra a ser apresentada no próximo sábado, para falar sobre produção intensiva, semi-intensiva em ambiente de pastagem, pelo professor Adenilson, também colega aqui da área de floricultura e pastagem da universidade. Muito obrigado a todos e até mais.